Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Um programa feito por economistas sem economês. Hoje, um programa especial, é o programa de estreia. Por isso eu vou dar aqui algumas explicações. Serão sempre 4 blocos. Um na terça-feira, um na quarta, um na quinta e o último na sexta-feira. O bloco da terça-feira terá sempre um tema escolhido pelo economista convidado. O da quarta-feira terá o tema escolhido pela produção do programa. Na quinta-feira nós teremos o bloco Cara ou Coroa. Aqui a moeda não cai de pé, o economista não vai ficar no muro, ele terá sempre de decidir entre uma opção ou outra. E na sexta-feira, talvez o tema mais difícil, as projeções econômicas. Convenhamos, num contexto de crise política e que a gente não sabe sequer quem será o presidente daqui a um mês, não está fácil essa missão de fazer projeções econômicas no Brasil. Muito bem, vamos começar a nossa primeira edição. Estamos recebendo hoje Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management. Jason, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo bom. Jason, começando o primeiro bloco com o tema que você escolheu, crescimento econômico ou recessão. Como eu disse na abertura, temos uma crise política que foi gerada pela delação da JBS. Isso, de alguma forma, muda a perspectiva de crescimento econômico? Há algum risco de recessão, na sua opinião? Existe sim, Luiz. Esse risco ele é um pouco complicado. Vamos dizer, a palavra complicada é sempre muito mal utilizada às vezes, mas nós estamos num momento complicado porque, dentro do contexto que nós tínhamos anterior à JBS, a situação era a seguinte: nós tínhamos a possibilidade de aprovação das 2 reformas importantes que temos aí na pauta, que é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Tá. O governo não estava se importando com a própria popularidade, então, ao mesmo tempo, tudo podia ser passado sem ficar pesando o ônus político. E tínhamos um contexto em que os juros iam ser cortados de maneira até mais acelerada, mais ousada do que nós já vimos no Brasil sempre, se a gente for imaginar até o histórico recente no Brasil. Certo. A perspectiva de crescimento já não era muito boa para esse ano. A nossa projeção era de 0,5%. O mercado varia muito, mas não sai muito desse espectro. Era um pequeno crescimento. Era um pequeno crescimento, inclusive a própria Fazenda e o Banco Central também contavam com um crescimento parecido com isso. Mas veio a crise, uma crise institucional, gera um problema nas votações. A preocupação do mercado é sempre pragmática, o mercado quer saber se vai ser aprovado ou não. A gente precisa lembrar a todo mundo que o mercado não tem candidato. O mercado é pragmático. Pragmático. Quer resultado. Membros do mercado podem ter suas preferências políticas, mas o mercado, como um ente em si, ele nunca tem preferência política, ele tem preferência financeira. Claro. O Lula foi bom durante 8 anos para o mercado financeiro. A Dilma já não foi. Perfeito. Então é só a gente chegar por esse espectro. E o que acontece agora? Com esse contexto novo que nós temos de crise política afetando, o temor é de que as reformas não sejam aprovadas. Tem-se até a perspectiva no mercado que se o Temer cair, mas a equipe econômica ficar e a reforma passar... Tudo bem. Tudo bem. Nós mantemos a perspectiva de crescimento semelhante, um pouquinho de atraso, mas como são planos de longo prazo, principalmente os planos fiscais, não tem problema se for aprovado no final de maio ou no final de agosto. Simplesmente não faz diferença. O importante é que se aprove. O importante é que se aprove. E aí, neste contexto, se mesmo que caia o presidente, mas fique a equipe econômica e se mantenham as reformas e elas sejam aprovadas, mantém-se a perspectiva de crescimento. Caso contrário, a Fazenda hoje, a Fazenda segunda-feira, alertou que não espera crescimento nenhum se efetivamente não forem aprovadas as reformas. Então, se a Fazenda espera crescimento zero, o mercado vai começar a projetar recessão. Claro. Agora, Jason, a gente tem um fato concreto aqui. Nos últimos 2 anos, a gente caiu mais de 7% aqui de PIB, né? E a gente sabe que agora na quinta-feira o IBGE vai divulgar o PIB do primeiro trimestre com algum crescimento, pouquinho Exato. mais, pouquinho menos. O temor é o seguinte: nós estamos no meio do segundo trimestre. Existe o risco do segundo trimestre já voltar a ter um PIB negativo? Olha, Luiz, tem um problema dessa questão porque existe a questão econômica e a questão psicológica. Nós economistas, você sabe muito bem, a gente tem que acabar equilibrando nós nos tornamos equilibristas de pratos chineses. Tem aquela brincadeira que o prato gira de um lado, você tem que correr, volta a equilibrar do outro, é mais ou menos isso que acontece. Em economia, agora, nesse momento, a questão de confiança tem pego muito mais do que a própria questão econômica, porque os indicadores têm sido positivos. Nós tivemos alguns dados positivos no mercado de trabalho, nós tivemos alguns dados positivos fiscais, o governo, finalmente, em alguns momentos, tem gastado menos do que tem arrecadado. Nossa balança comercial, quanto nós vendemos e compramos do exterior. Está excelente, excelente recorde. Recorde. Nós temos essa semana também sendo divulgado, que provavelmente vai ser
mais um recorde para o período. Então esses dados, na verdade, nós estamos falando do passado. Sim. A confiança pode afetar, mas como uma coisa muito indefinida, ela pode afetar no sentido de travar algumas decisões de investimento. Então aquela pessoa que quer comprar um carro segura um pouco, aquele empresário que quer contratar mais gente segura um pouco, até uma resolução maior. Mas como é muito recente, e a gente não sabe, como você mesmo falou no começo, a gente não sabe quem é o presidente daqui a um mês. Exato, O impacto disso ainda não dá para ser mensurado. Temos, infelizmente, que aguardar, porque se houver uma resolução relativamente rápida, aquilo vai se perder um pouquinho, mas a tendência do PIB continua. Agora, Dias, de uma forma geral, o mercado tem trabalhado efetivamente com a possibilidade de troca do presidente Temer, ou o cenário Temer até 2018 ainda é o mais provável? Então, aí é o imponderável da política, não sabemos. Cada um tem uma opinião. Cada um né? tem uma opinião, Eu digo porque, na isso verdade, o mercado pondera os dois cenários. O mercado pondera a possibilidade do Temer ficar, desde que se aprovem as reformas, e a possibilidade do Temer cair, desde que se aprovem as reformas. Nada inconstitucional, isso significa que o mercado nem pensa num contexto de, por exemplo, eleição direta. Eleição direta dentro da Câmara, seguindo o rito constitucional, tudo bonitinho. Nesses dois casos, os pesos são muito semelhantes. Mas, até assim, fazendo uma análise muito superficial sobre a política até o começo dessa semana, se tinha de que aquela tendência de que se tinha, que já ia cair, já começou a ficar menos forte. Ganhou uma sobrevida o governo Temer. Ganhou uma sobrevida o governo Temer. Para a gente concluir, o Jason, o mais provável é recessão ou crescimento econômico esse ano, neste momento? Neste momento ainda é crescimento econômico. Muito bem. Pouco, mas é. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management. No programa de amanhã, próximo bloco, nós vamos ter o tema escolhido pela produção do programa. Um grande abraço e até lá.